Terapias-alvo, como aquelas com inibidores do receptor do fator de crescimento epidérmico EGFR, são um desenvolvimento recente, sendo investigado atualmente quanto a seu potencial para tratar o câncer. Enquanto há diversas abordagens para a inibição de EGFR, anticorpos totalmente humanos representam uma das tecnologias mais novas em estudo. Anticorpos totalmente humanos não possuem a proteína murina encontrada em outros anticorpos monoclonais e possuem baixa probabilidade de imunogenicidade. A progressão tumoral depende das vias de sinalização intracelulares responsáveis pela sobrevivência, pelo crescimento, pelas metástases e pela angiogênese tumoral. Os inibidores de EGFR limitam a ativação dessas vias e mostraram uma melhor resposta ao tratamento em estudos clínicos. A via EGFR é um alvo especialmente importante em cânceres que expressam o EGFR, uma vez que o EGFR está associado a um prognóstico ruim e transformação em neoplasia. Cânceres que expressam EGFR incluem cólon, pulmão, mama, célula renal, cabeça e pescoço e muitos outros. Um dos 4 membros da família ERB de receptores de tirosina quinase, o EGFR consiste em 3 partes: um domínio extracelular de ligação, um domínio de transmembrana e um domínio intracelular de tirosina quinase. Quando uma ligação como um fator de crescimento epidérmico ou fator de crescimento alfa de transformação ocorre no domínio extracelular do EGFR, uma transformação conformacional é desencadeada no receptor. Isso causa dimerização em outro receptor. Em alguns casos, o EGFR formará um homodímero com outro EGFR de ligação. E em outros casos, formará um heterodímero com um membro diferente da família EGFR. O dímero recém-formado recruta então o ATP circulante em bolsas de ligação intracelular, que levam a outra transformação conformacional, seguida por transfosforilação dos domínios de tirosina quinase do dímero. A fosforilação resulta na ativação dos sítios de ligação proteica e na seleção de enzimas e adaptadores de sinal nesses sítios. As enzimas e os adaptadores recrutam proteínas descendentes adicionais como, por exemplo, Carras, MEC, quinase e P13K, que juntas formam uma cascata de sinalização que culmina na transcrição genética patológica. No final, os genes transcritos promovem a sobrevivência, o crescimento e a metástase do tumor, assim como a produção do fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, e de outros fatores que contribuem para a angiogênese. No geral, a via EGFR compreende diversos alvos para terapias em potencial. Entre as terapias mais desenvolvidas estão aquelas com inibidores da tirosina quinase, ou TKIs, e anticorpos monoclonais. Os TKIs do EGFR atuam ao se ajustar às bolsas de ligação de ATP dos dímeros de EGFR para impedir que a ATP induza a transfosforilação. Os anticorpos monoclonais atuam ao se ligar aos monômeros de EGFR, que impedem a dimerização induzida pela ligação dos receptores e inibem a sinalização patológica subsequente. Os anticorpos monoclonais anti-EGFR possuem uma alta especificidade para seu alvo, uma baixa capacidade de atingir o epitélio intestinal e são eliminados por meio da ligação com o receptor, não sendo metabolizados ou excretados pelos rins. Enquanto o oncogene RAS vem sendo implicado na biologia do câncer há mais de 20 anos, dados clínicos recentes indicam que o gene Carras mutado, de um membro da família dos genes RAS, pode ser um biomarcador importante no tratamento do câncer coloretal. Os estudos mostram que a coorte de pacientes com câncer coloretal com um gene Carras não mutado ou selvagem apresentava maior probabilidade de se beneficiar com a terapia anti-EGFR do que pacientes com gene Carras mutado. Isso ocorre porque as mutações ao gene Carras resultam em proteínas Carras ativada constitutivamente, o que transmite a sinalização independente da inibição de EGFR. Essa sinalização não inibida promove a proliferação de células cancerígenas. O design dos anticorpos monoclonais mudou consideravelmente desde a introdução dos primeiros anticorpos murinos. Essas terapias iniciais geralmente induziram reações imunes, especificamente a formação de anticorpos humanos antimurinos ou AMAs. O AMA circulante se combina aos anticorpos terapêuticos, acelerando sua eliminação e limitando o acúmulo no tumor.
Após os anticorpos murinos, anticorpos quiméricos e humanizados foram desenvolvidos. Enquanto estes incorporam uma proteína humana e retêm 34% da proteína murina, a formação de AMAs, incluindo anticorpos humanos antiquiméricos, ou ACAs, não pode ser descartada. Anticorpos totalmente humanos que incorporam a proteína não murina eliminam o risco de formação de AMAs e geralmente se espera que possuam maior afinidade de ligação. Não importa quanto o cenário terapêutico evolua, a Angem-Oncologia continuará lutando para melhor atender às necessidades humanas na terapia anticâncer.